Se fenômenos não se repetissem na história, não haveria necessidade das ciências sociais. O grande equívoco que está acontecendo na sociedade hoje é termos um fenômeno tão impactante quanto uma revolução cognitiva e não termos um campo de estudo disseminado, amadurecido, que analisa mudanças de mídia na história. Esse campo é o campo que eu tenho trabalhado, que é a antropologia cognitiva, lá do pessoal da Escola Canadense de Comunicação, e o pessoal da Escola Canadense de Comunicação é tratada de maneira geral pelo pessoal da academia como ave rara. É bom ficar lá fazendo barulhinho, mas não enche o meu saco. E do ponto de vista dos negócios, das organizações, não funciona. As pessoas não pegam essa experiência, toda essa tradição, por quê? Porque as organizações elas não trabalham com teoria e filosofia. As organizações elas trabalham com metodologia. Elas querem saber o que está funcionando, né? Qual é o how-to que você vai usar, que tipo de, quais são as melhores práticas. Só que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento de ruptura civilizacional. Se a gente não tiver uma análise do passado, a gente não vai conseguir entender. Então eu vou mostrar como é que fenômenos, no caso específico, uma revolução cognitiva, ela acontece e tem um ciclo e tem determinadas mudanças que nos ajudam a entender o que está acontecendo agora. Nessa cena aí você vai ver o Lutero, ele vai fazer um comentário no portal do Papa, batendo na porta um documento que ficaria completamente restrito àquela localidade. Dá uma olhada. Temos aos cristãos que aquele que der ao pobre ou emprestar ao necessitado faz melhor do que aquele que compra indulgências. Se o Papa pode esvaziar o purgatório, por que não pode fazer por amor em vez de por dinheiro? Meu Deus, quem é esse tal de Lutero? Essa era a forma de comunicação que existia. Então, antes do Lutero, já tinha tido uns malucos ali querendo também fazer ali um questionamento. E a galera não tinha espaço, diapasão, etc. Então, ficava restrito e o pessoal passava o rodo. Muita gente tinha ido já para a fogueira. Então, nesse momento, nessa cena seguinte agora, é a passagem, é o início da sociedade moderna. Essa cena que você vai ver agora é o início da sociedade moderna. Dá uma olhada. Fritz, Que foi? o Padre Lutero quer que todo mundo veja isso. E eles irão ver. Então, o que você vai ver? E o que a gente está vendo agora? Você tem uma mídia concentrada. Essa mídia concentrada estabelece na sociedade um modelo em que as organizações de plantão vão ter um controle muito forte sobre a sociedade porque controlam as ideias. E aí começa uma decadência, uma crise, e num determinado momento aparece uma nova mídia, e essa mídia quebra uma fronteira, quebra uma barreira, abre um portão, e a partir dali começa a surgir uma série de novas ideias que vão começando a aparecer na sociedade. E aí o que vai acontecer? A galera que estava totalmente em Matrix, fechada dentro de um conceito, só ouvindo o discurso, né? Existiam pessoas questionando, mas só ouvindo aquele discurso vertical, como a gente hoje, com o rádio, com a televisão, vinha pá, 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 de repente horizontaliza e aí começa um processo de disseminação de novas ideias, e aí uma latência que já existia, uma insatisfação que já existia, porque existia uma diferença gigantesca entre as organizações e a sociedade, elas estavam se sentindo oprimidas pelas organizações, aí a coisa estoura e a coisa vai embora.
E a gente vai ver que logo na sequência, a coleta, que é o dinheiro que o Papa, para construir a basílica, coloca as indulgências, coloca lá os papeizinhos para as pessoas comprarem, etc. Papá, o cara começa a ter problema de recolhimento do dinheiro, porque as pessoas não querem mais aceitar aquele tipo de visão, de ideologia, porque as pessoas começam a ter todo um tipo de informação que elas não tinham, que é o que a gente está vendo hoje, que as pessoas hoje não aceitam mais, e o Brasil é um laboratório muito grande nessa área, as pessoas não aceitam mais o que aceitavam antes, né? Então dá uma olhadinha no resultado para a coleta, depois que as ideias do Lutero começam a circular. Dinheiro alemão para a igreja alemã. Mas São Pedro repousa numa igreja alemã? 1/5 da coleta costumeira. Como vamos explicar a Roma? O maldito herege. Ele irá queimar no inferno. Esse padreco alemão bêbado está intoxicado de si mesmo. Cuide dele. Condição nenhuma do Papa entender a dimensão da mudança que está vindo no horizonte. Ele não consegue compreender o que vai vir com a revolução cognitiva. Ele manda dar uma desintoxicada lá na Alemanha, não consegue. Na sequência do filme há uma revolta na Alemanha, há uma disseminação, há um verdadeiro movimento de alteração da ordem vigente, se cria a demanda por um novo modelo de interpretação da Bíblia, que vai desembocar na tradução da Bíblia para o alemão, e a base dessa tradução e toda a disseminação que começa a partir dali inicia a estrutura da sociedade moderna, com a divisão da Igreja Católica em duas, e depois dessas duas para mais não sei quantas, né? E a gente então começa um processo de descentralização e de evolução que vai culminar nas revoluções liberais, no fim da monarquia absolutista, nos estados laicos, na perda da força da Igreja Católica na sociedade e o fim do totalitarismo católico. A gente aprende com esse cenário aí, a gente aprende que as organizações estão centralizadas e elas controlam a sociedade porque elas controlam os canais de circulação de ideias. Elas não estão mais conseguindo controlar a sociedade a partir da narrativa, a partir do diálogo. É um controle fake, que é o que nós estamos vivendo hoje. E as revoltas que acontecem depois são muito parecidas agora com esses movimentos que a gente está tendo. Movimentos, só para pegar no Brasil, movimentos políticos, a briga entre Uber e taxistas e no geral no mundo. O surgimento primeiro do Napster contra a indústria da música, depois todos os movimentos do software livre, todos os movimentos agora do Bitcoin contra a moeda, que está apenas começando, e a gente começa um ciclo de várias mudanças. Todas elas têm um epicentro, que é a chegada de uma mídia descentralizadora que vai encontrar uma sociedade cansada, esgotada das organizações que elas têm de plantão, e elas querem mudança. E as mudanças vêm tanto na forma quanto no conteúdo. E aí na sala de aula, um aluno meu, o Eduardo, me perguntou lá da faixa, depois quem é, num filme sobre Lutero, que inclusive botei na playlist, ele me pergunta escopeta, depois quem são os Luteros de hoje, né? E aí eu respondi para ele, parei para pensar e respondi para ele, olha, hoje nós não estamos confrontando um pensador que vai chegar às suas conclusões, colocar suas ideias no papel e vai colocar ela num determinado lugar e vai questionar o Papa. Hoje nós estamos introduzindo um novo modelo de administração. Então, os luteros de hoje são os uberizadores, são os empreendedores que estão criando esse novo modelo de administração que permite que um conjunto enorme de pessoas possa participar de uma forma muito simples, clicando, avaliando e criando um novo modelo
de administração que possibilita um controle e uma fiscalização de muito mais gente sobre as organizações que estavam, como estava a Igreja Católica antes de 1450, descontrolada, com um poder absoluto, sem que a gente pudesse fazer nada, porque não tinha tecnologias descentralizadoras.